6h37, a gente está com o repórter João Felipe Lolli aqui ao vivo na ponta da linha. Ele está acompanhando agora um evento lá na FIENG, na Federação das Indústrias aqui do estado de Minas Gerais. Tem informações para a gente ao vivo com o ministro Paulo Guedes da Economia. E Lolli, boa tarde. Olá, boa tarde a você, Alessandra Mendes. Boa tarde, Júnior Moreira. Boa tarde, Lolli. Confirmando 1h mais 37 minutos, a Itatiaia acompanha desde amanhã desta quarta-feira a agenda aqui em Belo Horizonte do ministro da Economia, Paulo Guedes, que foi recebido por lideranças do comércio e da indústria no estado, fez uma palestra no auditório do Minas Centro, auditório lotado, e na sequência almoçou com lideranças aqui da área comercial e industrial de Minas, na sede da Federação das Indústrias do estado, e é daqui que a reportagem da Itatiaia fala ao vivo nesta quarta-feira para uma conversa com o ministro da Economia, a quem eu agradeço a atenção de nos receber. Boa tarde, bem-vindo mais uma vez à Rádio Itatiaia. Boa tarde a todos os ouvintes da Itatiaia. Boa tarde, João Felipe. Boa tarde, Marcelo. Ministro, eu queria começar perguntando ao senhor um assunto que o senhor disse na palestra mais cedo, o senhor disse agora há pouco numa entrevista coletiva com diversos veículos de imprensa, e me parece um assunto da pauta econômica muito relevante, porque atinge diretamente milhões de brasileiros, que diz respeito ao reajuste no salário mínimo, com reflexo também para as aposentadorias. A gente tem visto nesse cenário de eleições muitos questionamentos, muitas promessas, muita gente dizendo coisas a respeito da valorização dessas remunerações, que são a base dos vencimentos de milhões de trabalhadores no país, e existe uma incerteza a respeito do governo do presidente Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição, sobre uma valorização real do salário mínimo. Eu repito, com reflexos também para a aposentadoria. O que o senhor, enquanto ministro da Economia, pode dizer a respeito desse assunto? Que garantias o senhor pode dar aos ouvintes da Itatiaia sobre a valorização desse rendimento? Nós garantimos que os aumentos do salário mínimo e das aposentadorias, pensões e benefícios serão acima da inflação. O governo Bolsonaro garantiu aumentos iguais à inflação, mesmo durante a pandemia. Durante a pandemia, o salário mínimo subiu, junto com a inflação. Durante a pandemia, as pensões, benefícios e aposentadorias também acompanharam a inflação. Nós mantivemos o poder de compra. Então, o presidente protegeu 68 milhões de brasileiros com o Auxílio Brasil, R$600 agora. Protegemos 11 milhões de empregos que nós preservamos e criamos novos 17 milhões de empregos. Hoje mesmo saíram mais 278 mil empregos. Então nós estamos criando emprego, estamos criando renda, saímos da pandemia, a economia cresceu 4,5% ano passado, vai crescer 3% esse ano, o ano que vem vai crescer de novo, 3% ou mais, porque os juros vão estar caindo, que a inflação já caiu. Então, se um governo que pagou deu aumento de salário mínimo e deu aumento de aposentadorias, mesmo durante uma guerra, é claro que agora que a pandemia acabou, nós vamos dar os aumentos reais. Isso é uma garantia. Agora, o que acontece? Quem está com medo de perder a eleição começa a roubar a tranquilidade das pessoas. Estão roubando a tranquilidade das pessoas, deixando as pessoas inseguras, deixando as pessoas... Talvez porque quando eles administraram, quebraram tudo. Nós chegamos lá, já estava tudo quebrado, não tinha dinheiro para aposentadoria, não tinha mais nada. Talvez eles achem que vai ser assim, né? Porque, por exemplo, as aposentadorias aqui em Minas estavam atrasadas. O 13º salário estava atrasado. Foi uma devastação. O governador Zema diz sempre que quem passou por aqui foi uma nuvem de gafanhoto. Quebraram tudo. Está tudo quebrado. Salário atrasado, fornecedor atrasado, pagamento de professores atrasado. Agora não, está tudo em dia, está tudo certo. Então, Minas Gerais pode estar segura, assim como o resto do Brasil, que vai subir o salário mínimo acima da inflação, que vai subir as aposentadorias e benefícios e pensões vão subir acima da inflação também, porque quem fez isso durante a pandemia, garantiu o poder de compra da moeda, agora é que vai garantir mesmo, porque agora a pandemia foi embora. O jornalista Marcelo da Fonseca, da equipe digital da Rádio Itatiaia, me acompanha aqui nessa entrevista com o ministro Paulo Guedes. Marcelo, boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, ministro. Hoje, no discurso, o senhor fez algumas críticas, né, ao ex-ministro Henrique Meirelles. E o senhor falou, né, que ele foi o criador do teto de gastos e mostrou como que trouxe algumas dificuldades para a economia do país. O senhor poderia explicar melhor isso, como que o ex-ministro, né, teve esse papel? E queria também saber a sua avaliação sobre a questão do teto de gastos. Perfeito. Veja bem, o ex-ministro, aliás, ele nunca foi ministro, ele foi presidente do Banco Central, porque ele não é economista, ele é um excelente administrador. Mas ele foi presidente do Banco Central e ele criticou bastante o teto. Ele construiu um teto mal construído. Esses são os exemplos que eu dei. No primeiro ano, eu queria transferir dinheiro para governadores e prefeitos. Você vê que os governadores e prefeitos estão todos bem agora. Nós estamos pela primeira vez, nós estamos com os 3 níveis de governo no azul, está todo mundo no azul, 5.500 municípios no azul, 26 estados no azul, governo federal no azul, justamente porque nós soubemos usar os recursos, mesmo enfrentando uma guerra. A guerra está paga, nós pagamos, o nível de dívida está igual estava antes do Covid chegar. E durante todo esse período que nós estávamos nessa luta terrível contra a pandemia, o ministro toda hora dizia que estavam furando o teto, que isso era errado. Ora, a primeira coisa que ele anunciou ontem é que ele vai furar o teto. Se o construtor do teto já chega avisando que vai furar o teto, ele está reconhecendo que o teto foi mal construído, que é o que eu estou dizendo já há 2 ou 3 anos. No primeiro ano, 2019, eu queria mais Brasil, menos Brasília, ou seja, eu queria transferir dinheiro para estados e municípios. Foi o leilão do petróleo, que nós queríamos transferir 20 bilhões para estados e municípios, e a Lei Candir, que nós queríamos dar dinheiro, porque o povo, você ouvinte, você mora numa cidade, você está num estado. Não adianta o dinheiro ficar no saquinho, no saquinho de dinheiro lá de um ministro lá em Brasília. O dinheiro tem que vir para onde o povo está. Então, nós queríamos transferir esse dinheiro. O teto é tão mal construído que, se você quiser diminuir o governo federal, que é o objetivo do teto, é não deixar o governo inchar, para diminuir, tinha que furar o teto. Ou seja, tinha que abrir uma chaminé. Da mesma forma, quando chegou o Covid, você tinha que transferir dinheiro para proteger a população brasileira. Não era para inchar a máquina. Então, também não tinha esse caso lá, que a gente chama de calamidade pública. Agora nós colocamos isso na Constituição. No terceiro ano, da mesma forma, a Constituição manda cumprir o teto, só pode gastar 90 bi. O Legislativo, o Congresso, manda você obedecer o teto. Aí vem o Judiciário e me manda gastar os 90 bi para pagar os precatórios. O teto foi mal construído, porque ele não considerava também quando o Judiciário te manda fazer alguma coisa diferente. Resultado, puxamos também o precatório para embaixo do teto. Então, nós estamos tendo que consertar o teto. E o ministro, o ex-presidente do Banco Central, Meirelles, que criticou muito esses consertos de teto que nós fizemos, já inaugurou a fala dele dizendo que vai furar o teto. Então, é mais um fura-teto no cenário brasileiro. 1h45, marca o sinal eletrônico da Itatiaia. A gente está ao vivo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, que visita Belo Horizonte nesta quarta-feira. Ministro, o presidente Jair Bolsonaro, enquanto candidato, disse que previa a existência de 15 ministérios. Nós temos hoje 23 ministérios, ele sinaliza a criação de mais 3, entre eles o da Indústria e Comércio, que tem o presidente da Federação das Indústrias aqui do estado, Flávio Roscoe, com um dos nomes cotados para essa pasta. Queria que o senhor falasse a respeito dessa possível recriação desse ministério, se o senhor vê pontos positivos, se o senhor vê pontos negativos nessa decisão já anunciada pelo presidente Bolsonaro. Olha, nós no passado tivemos muito fogo amigo entre ministérios, e o Ministério do Planejamento e o Ministério da Fazenda eram um embate clássico. Um fazia política, planejando o orçamento, e o outro depois ficava na boca do caixa travando o dinheiro, que era o Ministério da Fazenda. Há embates clássicos, foi o Delfim contra o Simonsen, depois foi o Dornelles contra o João Sayad. Esses embates acontecem há muito tempo. Da mesma forma, a indústria e comércio normalmente fecha a economia, pede favores para alguns setores, e o Ministério da Fazenda fica no boca do caixa também tentando travar esses favores. Então, como isso sempre foi motivo de confusão, nós fundimos 5 ministérios que gastavam 15 bilhões, era Fazenda, Planejamento, Trabalho, Previdência e Indústria e Comércio.
Nós pegamos 5 ministérios que gastavam 15 bilhões e tínhamos, no final, um ministério gastando 8 bilhões. Cortamos quase pela metade o custo e trabalhamos muito melhor. As reformas todas que precisávamos fazer, quer dizer, quase todas, está faltando coisa ainda. Mas fizemos importantes reformas, botamos o país para crescer, a inflação está caindo. Agora, evidentemente, quem decide isso é o presidente da República. É ele que decide. Se ele achar que é conveniente, desde que não haja duplo comando na economia, quer dizer, se é para ter o relacionamento que nós temos com vários líderes industriais, inclusive aqui com a FIENG, não tem problema. O que não pode é haver um duplo comando. Agora, dar representatividade à indústria e comércio, da mesma forma que a agricultura tem representatividade, tudo bem. Desde que não vire um duplo comando, é perfeitamente possível essa convivência. Ministro, quando a gente olha para o cenário externo, parece que surgem várias preocupações, né? A gente vê a China e os Estados Unidos se degladiando, a gente vê a Ucrânia com a Rússia, né, num conflito que pode afetar o mundo todo. Até que ponto o Brasil está protegido? Até que ponto isso pode trazer, né, algum problema a partir de 2023 para o país? Marcelo, ótima pergunta. E, na verdade, o impacto, o choque nós já levamos. Subiu a inflação de alimentos lá atrás, porque a Ucrânia são os grãos, né? A Rússia são os fertilizantes. Então, essa guerra nos atrapalhou muito. A inflação brasileira já era para estar bem mais baixa, era para estar tudo mais tranquilo, e realmente esse impacto foi muito ruim. Primeiro, um Covid, quando a economia se levanta, vem essa inflação de alimentos e essa inflação de energia, custo de energia, foi muito ruim. O Brasil sofreu impacto, mas, de novo, a nossa economia é resiliente, ela está bem conduzida, nós estamos no caminho da prosperidade, nós estamos fazendo as coisas certas, estamos reduzindo os impostos, reduzindo a taxa de juros, vai cair o ano que vem, porque a inflação já está caindo esse ano, conduzindo as reformas, vai ter investimento em telecomunicações, 5G, cabotagem, setor elétrico, saneamento, privatizações de aeroportos, portos, autorizações de ferrovias, rodovias, quer dizer, o Brasil é um canteiro de obras, o Brasil está avançando, nós vamos crescer muito, nós temos 900 bilhões de reais contratados, são 2 planos Marshall, é o dinheiro que reconstruiu a Europa no pós-guerra, nós temos 2 vezes já contratado o dinheiro que reconstruiu a Europa no pós-guerra. Então, o Brasil é um canteiro de obras, o Brasil vai crescer muito, basta continuar no caminho da prosperidade. Agora, se voltar para o caminho da miséria, o caminho onde estava antes, o Brasil tinha parado de crescer, teve 2 recessões enormes, estavam as empresas estatais todas quebradas, um prejuízo de 20 bilhões por ano, hoje nós temos um lucro de 180 bilhões por ano, então o Brasil estava mal conduzido. O Brasil estava indo no caminho da Venezuela, que já está na miséria, no caminho da Argentina, que já está na hiperinflação, também é caminho da miséria, e nós tiramos o Brasil desse caminho, mesmo com a pandemia, nós botamos no caminho da prosperidade, geração de emprego, de renda, é o país que mais cria emprego no mundo hoje. Nós estamos criando empregos assim, a cada mês, quando você tem feito esse mês, que saíram quase 300 mil novos empregos, 278 mil, são empregos formais, você pode saber que foram outros 300 mil informais foram criados. Quer dizer, mais de 500 mil de empregos por mês nós estamos criando. Então, só para terminar a sua pergunta, que é o seguinte, essa guerra, isso é um perigo para nós? Foi um perigo, já nos atingiu, mas agora se tornou uma oportunidade. Porque o que acontece? Como o mundo está em turbulência, guerra geopolítica, inflação, recessão, como eles estão num caminho ruim, de mau tempo lá fora, o Brasil virou um porto seguro de investimento. Então vem uma segunda onda de investimentos agora, buscando segurança energética para a Europa, segurança alimentar para o mundo, segurança e preservação ambiental para o mundo. E o Brasil está no centro de todos esses eixos. O Brasil é verde, o Brasil é digital, o Brasil é uma potência energética, é uma potência agrícola e vai ser também uma potência industrial, porque nós estamos reindustrializando o Brasil. Então, eu diria o seguinte, a crise lá fora é feia, mas toda crise é também uma oportunidade. Por exemplo, a economia americana, que tinha muito recurso, é muito rica, ela conseguiu emergir como uma grande potência justamente depois das guerras mundiais. Na Primeira e Segunda Guerra mundiais, os americanos surgiram com uma grande potência no esforço de reconstrução mundial.
O Brasil, no meio dessa confusão que está lá fora, o Brasil vai emergir um grande... Só 5 países no mundo têm o que o Brasil tem. Um PIB relevante, ou seja, uma produção de mais de $1 trilhão. Segundo, uma dimensão continental, ou seja, um país com mais de 2.500.000 quilômetros quadrados. O Brasil está acima de 8.500 quilômetros quadrados. Mas se for acima de 2.500, só tem 5 países no mundo que têm PIB relevante, população acima de 100 milhões e, ao mesmo tempo, uma dimensão continental. O Brasil tem os 3. O Brasil estará entre 5 e 10 anos entre as 5 maiores economias do mundo, porque nós temos uma dimensão continental, uma população de mais de 200 milhões de habitantes, ou seja, dá para fazer um mercado de consumo de massa. Por exemplo, a Austrália é grande, é dimensão continental, mas tem 25, 30 milhões só de habitantes. O Canadá também, mas também tem uma população pequena. O Brasil tem a dimensão continental e tem mais de 200 milhões de habitantes. Então, o Brasil será uma grande potência. Só nós é que podemos nos atrapalhar. Aliás, como sempre fizemos, né? Desde o tempo do Tiradentes, aqui em Minas Gerais, tem essa revolta contra os impostos, contra o quinto dos infernos, e nós estamos tentando libertar o Brasil. Minas é a terra da liberdade. Liberdade de imprensa, liberdade de opinião, liberdade de religião, liberdade econômica. Então, nós esperamos que Minas liberte o Brasil agora, proximamente. Muito obrigado. Falamos ao vivo aqui na Itatiaia com o ministro da Economia, Paulo Guedes, a quem a gente agradece pela atenção da entrevista. Boa tarde, ministro. Boa tarde, pessoal. Tudo de bom? Eu ouvia Itatiaia quando tinha 10, 11 anos, já escutava rádio de jogo de futebol na Itatiaia, viu? Então, um abraço, parabéns a todos os ouvintes aí. Gravata azul do senhor é pro lado do Cruzeiro? Não, o negócio é o seguinte, eu agora não posso falar que time que eu sou, porque eu sou ministro. Abraço. Conversamos ao vivo aqui com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ao meu lado, o jornalista Marcelo da Fonseca, que assina a reportagem sobre toda a visita do ministro a Belo Horizonte. Cobertura completa que você confere no site itatiaia.com.br. O ministro deixa Belo Horizonte agora, vai ao aeroporto da Pampulha, onde embarca para Vitória, no Espírito Santo, onde tem agenda na capital capixaba. Voltamos aos estúdios. Alessandra Júnior.